que é o maior de todos. Não há jogador como Jesus, aquele que te amou desde o princípio. Eu quero te fazer, abrindo o culto nessa noite, te fazendo uma pergunta. Quem entrou hoje nessa porta dessa igreja ansioso? Seja sincero, levanta a mão. Só pouca gente, eu entrei ansioso. Mas Deus deixou uma promessa para nós que estamos ansiosos. Uma promessa de bênção, uma promessa de paz. Uma promessa que Ele vai voltar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João 14. Porque no mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão. E nesse texto de João 14, capítulo 1, ele fala claramente isso para nós. Ele começa assim falando para os seus discípulos, e nós somos os discípulos dele, somos ou não somos? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. Que bênção! Jesus foi, mas foi preparar lugar para mim e para você, a primeira promessa. E quando eu for e preparei lugar para vocês, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estareis. Aleluia. Segunda promessa, nós vamos estar com Ele. Esse mundo vai passar, para que nós vamos se turbar o nosso coração? Você que entrou conturbado, triste, ansioso, pega essa promessa. Isso aqui vai passar, Jesus vai voltar e você vai estar com Ele na eternidade. E ele continua: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho, como é que nós vamos saber aonde tu estás? E aí vem a grande promessa para nós. Você saiu da sua casa, você pegou um caminho. Você que veio de Estrela, veio pela 386. Eu vim de Arroio do Meio, eu vim pela BR. Você que veio do bairro, pegou um caminho para chegar aqui. Mas Jesus diz para nós que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Que promessa, você que está aqui para cultuar aquele que é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele diz que vai voltar e vai te buscar. E vai preparar, e tem preparado moradas para cada um de você. Talvez você aqui não tenha casa, mas lá no céu você vai ter uma morada com Deus. A promessa se cumpre, porque Deus vela pela sua palavra. Então por que a gente anda ansioso? Por que a gente turba o nosso coração no dia a dia com as pequenas coisas? Se a gente tem fé, a gente tem que se agarrar nas promessas de Deus. E isso são poucas promessas que eu li nessa noite. Mas a Bíblia tem mais de 3.000 promessas para mim e para você. E essas promessas vão se cumprir se nós crermos. Por isso que quando a gente começa um culto, a gente tem que estar, aleluia, glória a Deus, por estar na presença daquele que pode todas as coisas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em Jesus. Ele foi preparar a morada para mim e para você, e vai voltar. E ainda Ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele está comigo, está com você. Essas preocupações, esses problemas do dia a dia vão passar. Talvez você está preocupado com a pandemia, com o seu trabalho, com o desemprego, com o que vai acontecer com o país. Mas nessa noite eu te digo que Jesus é o teu caminho, a tua verdade e a vida, é Ele que cuida de ti. Nada cai por terra sem que Ele perceba. Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que pode todas as coisas. Crede em Deus, crede também em mim, diz o Senhor. Aleluia. Te coloca de pé nessa noite como um soldado de Deus. Você faz parte desse exército, o exército que vai vencer lá no monte. Todas as batalhas, todas as conquistas já foi vencida lá por Jesus, lá na cruz. Mas nós também vamos vencer.
no dia da grande tribulação. Eu creio em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para o céu e vamos orar. Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória é a Ti nessa noite, Pai. Nós viemos para Te adorar, para Te louvar, para dar vivos de vitória em Teu nome, Pai. Nós temos a liberdade porque o Teu Espírito está aqui, Pai. Fala conosco, fala com a Tua igreja. Haja cura, salvação, libertação. Tenha liberdade, ó Espírito Santo, em tocar em cada um de nós. Porque o Senhor é Deus, Tu és o caminho, Tu és a verdade, a vida. Ninguém pode nos separar do amor que o Senhor tem para conosco. Por isso, meu Deus, nós Te recebemos com alegria e com uma linda e gloriosa salva de palmas. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Diga, Pai, Pai, vim Te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por Ti. Quem está com saudade, diga a Ele: Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem Te tocar, sem ser tocado, sem ser tocado por Ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, nada vai me tirar daqui. Diga: sem Te tocar, sem Te tocar. se relaciona com aquilo que é santo, sem ser tocado, sem ser tocado por Ti. nada vai me atrair, nada vai me atrair, nada vai me tirar, nada vai me tirar daqui. Subindo, subindo, subindo. Estou subindo ao monte santo de Sião. Diga, diga, diga. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Subindo, estou subindo ao monte santo de Sião. Vou tocar E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Diga: nada vai me abalar, nada vai me abalar. Junto à pedra, Junto à pedra, pedra preciosa. A Bíblia diz que Jesus é essa pedra. Jesus é essa pedra.
Se você estiver junto a Jesus, junto ao Cristo, vai vir a tempestade, vai vir a tribulação, mas você vai ficar inabalável. Diga nada. Nada vai me abalar. Junto à pedra. Se você está junto, você vai adorar. Inabalável, inabalável. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Diga, diga. Inabalável, inabalável. Você não está falando de você, você está falando do Cristo. Você está falando do Cristo. Diga, diga quem é inabalável. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Deus inabalável, do amanhecer até o anoitecer, aquele que dá força ao fraco, aquele que faz do fraco campeão, aquele que pega o caído e coloca de pé, aquele que pega o homem desanimado e enche de vigor e enche de graça, o Deus que pega a mulher estéril e faz mãe de filhos. O grande eu sou, o El Shaddai, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele cujo os anjos anunciaram em Mateus 1 e versículo 18, dizendo: e o Espírito virá sobre você, e um homem será dado a esta terra, e o nome dele será Jesus, o inabalável, aquele que fará o que a história até agora não disse, aquele que fará o sobrenatural acontecer. E quando ele veio, o cego teve visão, o leproso foi curado, o morto foi ressuscitado, o inabalável, o inabalável, o inabalável, o inabalável. Se você está na rocha, se você é filho daquele que é inabalável, ei, se coloca de pé, que significa cria ânimo agora, cria ânimo agora, porque Deus fará de você inabalável, 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 pedra preciosa. Ei, diga conosco bem forte: inabalável, inabalável, inabalável. Receba a força do Senhor para dizer isso. Pedra preciosa. Pega a tua voz como eu estou perdendo aqui, mas diga bem forte: inabalável, inabalável, pedra preciosa. Eu quero ouvir as mulheres dizer bem forte para ele: inabalável, inabalável. Será que os homens podem glorificar? Pedra preciosa é o meu Senhor. E os homens, diga: Inabalável. diga os homens, você está falando de Jesus, você não está falando de você. Pedra preciosa é o meu Homens, crianças, mulheres, toda a igreja. inabalável. Diga, que tremam as estruturas do inferno, que tremam nesta noite. Toda a igreja, bem forte. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor.
Pedra preciosa. Será que você pode adorá-lo com as tuas palavras? Louvor é elogiar. Será que você pode abrir a tua boca e dizer o quanto você o ama? O quanto ele é santo. Xarabari cantaraba xaia. A todos que estão aqui, uma boa noite em nome de Jesus. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem veio aqui para sair derrotado, diga amém. Mas quem veio daqui para sair por cabeça e não por cauda, diga amém. Eu posso ouvir um amém? Então vamos se alegrar neste lugar. Por muito tempo andei, Aleluia! sem conhecer você. Vivia preso em mim, pra me satisfazer. Mesmo sem merecer, você me encontrou e achou graça em mim. Ele achou graça em você. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Por muito tempo andei sem conhecer você. Vivia preso em mim, pra me satisfazer. Escute. Mesmo sem merecer, você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou, seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou, o teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida.
Aleluia. Que venhamos ter sede do Senhor, assim como o Espírito Santo tem sede de nos fazer o adorá-lo. Amém? Se a tua sede for rasa, você nunca vai se embebedar do Espírito. Mas se você deixar a água te levar, você vai viver aquilo que você nunca viveu. Amém? Adoremos. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda em meu coração. Diga. Assim como a corça ansia. Diga para ele, diga. como terra seca Precisa da chuva, meu coração. Ele tem sede. Se o teu coração tem sede, oh, xarabaricante na baixaia. E Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. oh, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. vai chover, vai chover. Senhor Jesus, Derrama a chuva neste lugar. vem com teu rio, Senhor Jesus, o meu coração. A tua palavra diz, Senhor, que há um rio que corre, Pai, do trono. E Ezequiel deixa bem explicado sobre esse rio. Diz que flui aquilo que há no trono, a autoridade que há no trono. E aonde esse rio passa, também acontecem as manifestações da ação desse rio. E esse rio vai gerando aonde ele passa a transformação que o coração está necessitado. Então, se é cura, se é avivamento, é avivamento, se é batismo com línguas, é batismo com línguas, porque o rio limpa, porque o rio transforma, porque o rio restitui, porque o rio troca o momento e a história. Deixa o rio passar por aí, deixa o Espírito Santo passar por aí. Se você abrir o teu coração, verás que o Senhor é Deus e que Ele tudo pode fazer. Ah, diga ao Senhor: eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso viver o sobrenatural. Chega de ser médio, chega de ser medíocre. Você tem que voar, você tem que correr, você tem que entrar na ação do Espírito Santo. Ah, Espírito de Deus,
Diga, igreja. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Deixa ele passar aí, deixa. Vem com teu. Deixa ele agir através da tua vida. Inundar. Cante de novo. Faz chover. Se o rio quiser que você corra, corra. Se o rio quiser te tomar em línguas, deixa que ele tome. Se o rio quiser falar em línguas, dá um grito de alegria. Liberar uma palavra. O meu coração vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Yeah. vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Aleluia. Será que você pode orar a Ele? Você não entendeu que você está perdendo tempo? Você não entendeu que você não está no ambiente natural, mas sobrenatural? Deus está trabalhando agora por aquilo que você procura. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 larará. Hey, hey. Larará, 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 Tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. deixa queimar, 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 deixa
queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Adoramos, Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Fala pra ele, pra terminar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Diga bem forte, diga. Deixa queimar, 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 meu coração. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ah, Senhor, eis que o nosso solo está preparado para a Tua palavra. Adentra em nossos corações, Senhor. Faça morada, senta-se. E como numa ceia, Pai querido, nos fala o secreto, nos conta o profundo. Porque, Pai querido, o que sai da Tua boca é mais importante do que está na mesa. O que sai da Tua boca é palavra de vida eterna. O que está na mesa é comestível e é sustento para o dia. Como igreja, Pai querido, nós queremos viver todo o tempo nessa atmosfera de que o Senhor é maior e nós somos menor. Porque ao sair daqui, eu sei que os valores não vão ser trocados e o Senhor nos fará grande aonde precisamos ser. Amém? Amém? Deus abençoe. Por favor, sente no teu lugar. Tome assento. Quem está comigo, diga amém. Eu ainda estou preparando uma palavra aí, para daqui uns dias. Estava tomando banho hoje e contei um segredo, um mistério para vocês aí. Eu tomo banho também. E ao tomar banho, alguém falou comigo, e eu conheço essa voz, porque as crianças podem estar vindo para cá, por favor. Pessoal, quem tem filhos, quando forem anotar os lugares, anotem os filhos e tragam os filhos. É importante que as crianças aprendam na linguagem. Davi, esse é meu filho, gente. Resumindo, às vezes a gente pede, por favor, peça para os filhos ter calma, mas uma coisa é bem legal. Se tem uma coisa que o Davi ama, é estar aqui na igreja. Todo dia ele me pergunta: pai, tem culto hoje? E não tem aquele, tem culto hoje. Não, ao contrário, ele quer vir sempre. Amém? Que Deus mantenha o Davi assim, com o coração de Deus. Amém? E aí, Manuel? Manu, tá bem? Vamos orar então? Estenda a mão para cá, para Deus dar graça para as professoras ali. Deus, obrigado por nossas crianças. Conforme o Salmo diz, eles são fruto do vosso ventre, do ventre de cada mãe que está aqui. Obrigado, Pai querido, porque a nossa pedra está aqui embaixo, e eu sei que os nossos filhos, ao crescer, vai derrotar os gigantes que vai tentar nos assolar. Eu peço que o Senhor os ensine agora, através da vida de cada instrutora, aquilo que o Senhor já colocou ao coração e vai dar graça para elas, e que eles voltem para casa melhor do que eles entraram, para a glória do Teu nome, que toda a igreja diga amém. Uma vez eu falei, pessoal, falei para o diaconato, vocês têm que cuidar das crianças lá fora, na igreja mais velha, na igreja antiga. Porque quem lembra da igreja antiga? E a rua passava ali na boca da porta da igreja. Eu falei, gente, vocês têm que cuidar das crianças. E aí um dia
acho que não sei se foi a Letícia, não sei quem foi do diaconato ali, chegou para mim e falou: pastor, mas os que mais correm são teus filhos. Eu falei: então pega na mão dos caras e fala para eles sossegarem, porque é muito perigoso ali. Mas são teus filhos, como eu posso falar com os teus filhos? Eu falei: fala igual você fala com os teus filhos, porque na igreja não tem mais um filho, todos são filhos de Deus. E é muito importante nós entendermos isso aqui. Por que eu comecei a contar sobre isso? É porque quando a criança é pequena, claro que uma criança é pequena, né, gente? O que acontece? Eles têm uma natureza inocente. Eles não conseguem ver o perigo que atravessando a rua e o carro passando e não vendo, então, não tendo visão de alguém que vai ser atrás do carro, vai sair uma criança. E tudo que nós falamos para essa criança ou para os nossos filhos, até que tenham uma maturidade de entendimento do que é perigo ou não perigo, certo ou errado, pecado ou não, eles vão sempre achar: pai, nada a ver, não vai acontecer. Porque a sua natureza é de criança. E quando eles crescem um pouco mais, eles têm uma natureza de adolescentes. Eles até entendem que não pode, mas ainda eles querem saber o porquê. Quem tem filhos de 9 até 12 anos, vamos colocar abaixou de 8 até 11, você vai entender, e a psicologia fala que é o último reparo do caráter humano. Eles são curiosos. Filho, não faça tal coisa, por quê? Não beba tal coisa, por quê? Não pegue tal coisa, por quê? Não vá em tal lugar, por quê? Porque o caráter deles entrou na segunda estação. Eles querem entender o porquê é perigo, o que leva aquele perigo e o que ocasiona isso. E quando passa essa estação, para mim eles entram na estação pior, que é a estação da juventude, aonde os sonhos estão aflorados, a cabeça está a 110 por hora, e algumas estradas, se ultrapassar de 80 ou de 100 por hora, não é mais permitido. Resumindo, eles estão correndo com a sua mente. Aí tu fala: filho, não vai em tal lugar. Ah, pai, para com isso, eu já tenho idade suficiente. Ah, filha, não vai em tal lugar. Ah, mãe, para com isso, eu sei me cuidar. Porque a natureza deste jovem é uma natureza de conquista, aonde acha que tem controle. O corpo é de homem, o corpo é de mulher, mas a sua natureza ainda, não vou dizer irresponsável, ainda não viveu, não vivenciou os limites aonde a corrida chega. É por isso que alguém que é jovem sofre muito mais acidente. Quando nós chegamos na quarta idade da natureza, que é a natureza da consciência, que é a natureza adulta, você já sofreu os tombos de criança, você já sofreu a não pergunta da pré-adolescência, você já sofreu as decepções da juventude, então agora você está vivenciando aquilo que os seus pais falaram, e você carrega então as marcas da vivência da vida, e isso te faz ser melhor? Não, te faz ser preparado para a vida. Você deixa de sentar no lugar de aluno e você passa a sentar no lugar de professor na sua casa. Então você para de perguntar e começa a responder. É muito simples. Nós, querendo ou não, vamos ter que viver esse processo da vida. E isso se chama ser humano. O tema dessa noite é: se permita ser humano. Amém? Hoje eu te digo, pega o teu lenço, te assenta no teu lugar, porque nós vamos falar de nós mesmos. A Bíblia diz, e eu gostaria aqui de
trazer um pouquinho daquilo que eu tenho estudado. Quando o Senhor falou comigo que eu estava ali no meu banho, bem querido, e o Espírito Santo me incomodou para falar sobre isso, eu entendi. Porque logo veio na minha memória um tema que eu estudei lá na teologia. E eu me recordo muito bem que não tem como falar sobre ser humano sem lembrar da cristologia. Cristologia é a doutrina de Cristo. Ali nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus, a humanidade dele, a divindade, o caráter, a obra, a morte, a ressurreição. Vai falar sobre esta pessoa que era 100% Deus e 100% homem. Ele era humano, como eu e como você. Jesus foi criança, vivenciou a mesma coisa que eu e que você. Jesus foi pré-adolescente, vivenciou na carne os mesmos sentimentos e queria as mesmas respostas do que eu, do que você. Jesus foi jovem, a cabeça dele também voou, como a minha e como a tua, e Jesus também foi adulto, e ele chegou em plena consciência, e quando ele chega no ponto máximo da sua intelectualidade, da sua inteligência, então chegou a hora do ministério. Todas as vezes que você chega na fase de entendimento máxima, alguns chegam com 20, outros chegam com 22, tem gente que chega com 25, outros com 30 como Jesus, outros vai chegar a 40 anos, não vai conseguir ser adulto nunca. Por quê? Porque toda fase abortada, toda fase que é tirada por causa das circunstâncias da vida, você começa a ter um pane na tua memória, ou ter um pane na tua cabeça, e você tem um tipo de depressão que é viver fora da estação. E aí você vê pessoas, homens e mulheres, que já são casados, já são adultos, já são avós, e começa a querer ser criança, começa a querer ser menino. Quem já viu mulheres, já avó ou mulheres mães, que começaram a querer se arrumar igual menina, porque ela foi roubada essa fase da sua vida. Homens que já são adultos, que já são avós, ou que já são homens, pais de família, mas por não vivenciar ou viver, ou por não ter tido condições naquela época, hoje, ele quer se vestir, ele quer comer, ele quer ser o magrão do que foi no passado. Ele larga da sua esposa para pegar as gurizinhas, porque ele não pegou na época dele. E aí o que acontece? A pessoa, por viver fora da sua estação, acaba apodrecendo, porque o fruto só dá na estação certa. Amém? Diga comigo amém, se você tem coragem. Então, se o teu sentimento está fora da estação, não é normal ver homens de regata no inverno, 0 graus. Ou o cara quer se mostrar, ou ele está piradão da cabeça. Você vai pegar uma gripe, e hoje em dia, se você tossir, está com Covid. Então eu te aviso, cuidado, se você está vivendo na estação errada. Não é normal alguém no verão, né, dona Cátia, com pala, não é verdade? Com camisa de baixo. Eu vou ter que aumentar aqui, porque tem mulher que tem frio o ano todo, né? Com básica, gola alta de lã, com casaco, e se der, joga uma mantinha por cima, enlajeado. Para você que está no outro lado do mundo, que eu sei que tem um amigo meu que assiste nós em Macau, Lajeado é quente igual a Bahia, e é quente igual o Mato Grosso. Minha irmã uma vez saiu de Lajeado, estava 42 graus, chegou em Cuiabá, estava 37. Não é normal tu ver alguém em Lajeado com sobretudo e da forma que eu falei, e ainda de bota alta. Você vai olhar para essa mulher e vai falar, com certeza está com depressão. Por quê? Porque ela está vivendo na estação errada. Amém? Mas quando eu falo sobre a natureza de Jesus, e eu falo sobre esta doutrina, eu vou entender que a pessoa certa para trazer uma analogia para nós é o próprio Cristo. Meu querido, e como o tema aqui está dizendo, se permita ser humano,
Se eu for falar sobre a divindade do Cristo, eu e você sabemos de cor como ele teve uma ação de Deus. Jesus, como Deus, ele profetizou e as coisas aconteceram. Jesus, como Deus, liberou o Espírito Santo sobre a terra. Jesus, como Deus, usou o homem para fazer a maravilha. Jesus, como Deus, ele fez o cego enxergar. Jesus, como Deus, limpou o leproso. A Bíblia diz que Jesus, como Deus, ele fez o paralítico andar. Jesus, como Deus, caminhou sobre as águas. Jesus, como Deus, aquietou as tempestades. Jesus, como Deus, fez o homem caminhar com ele sobre as águas. Jesus, como Deus, abriu os céus e fez com que todos vissem seres que havia transladado ou transportado, não experimentasse a morte, assim como foi Enoque e Elias. Jesus, como Deus, fez milagres, fez prodígio, fez maravilhas, ressuscitou a Lázaro, e assim como tanto outros. Jesus, como Deus, foi perfeito, mas a Bíblia diz que Jesus também foi humano, e é sobre isso que eu quero aqui agora começar a pregar. Quem sabe você tem um conhecimento errôneo desse Cristo, achando que Jesus nunca teve e nunca sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos. Queridos, não entenda mal a Bíblia. A Bíblia nunca diz que Jesus era um 100% que se dividiu em 50%. Ele era 50% Deus, 50% homem. Não. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Duas naturezas, uma espiritual e uma natural, sobre o mesmo homem, 24 horas, a todos os momentos. Se nós temos um sentimento, Jesus tinha muito mais aflorado. Se nós temos um sentido, Jesus tinha muito mais aflorado. Se nós temos um desejo, Jesus tinha muito mais aflorado. Se nós temos uma dor, Ele tinha muito mais aflorada. A diferença entre mim e você é que Jesus não experimentou o pecado. É isso que faz dele diferente da minha pessoa e da sua pessoa. O grande problema entre eu e Cristo é que eu muitas vezes quero ser quem eu não sou. Eu quero viver na estação errada, em tempos que eu tinha que ser humano. Explica, pastor? Explico. A Bíblia diz, se você procurar, você vai ver que em Lucas, Jesus ele fala do seu crescimento. Em Mateus, eu gravei aqui, fala que ele teve fome. João, ele teve sede. E depois ele teve cansaço. E depois em Lucas diz que ele morreu. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus viveu e Jesus foi tudo aquilo que a vida tentou fazer com ele, mas ele não cedeu à pressão da carne. Aqui diz que ele teve fome, ele teve sede. Quem tem fome, quem já teve sede, levanta a mão. Mas a Bíblia diz que quando ele teve fome, ele nunca espraguejou ou brigou com ninguém. Ele teve paciência e entendeu que há um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus teve um crescimento, tanto de criança para jovem, de jovem para homem. Lá em Lucas, quem viveu esse processo aqui? Quem não viveu é retardado, gente. Amém? Não, nós somos normais. A Bíblia diz que a grande diferença entre mim e a pessoa do Cristo é que, como criança, ele mantinha também o Espírito de Deus. Como pré-adolescente, ele se mantinha na doutrina do céu. Como jovem, ele tinha prazer como uma corça de correr para a presença de Deus. E como adulto, ele não negociava o céu com ninguém.
Sabe por que Jesus teve sucesso? Porque ele nunca quis viver longe do céu. Amém? Sabe qual é a diferença entre os meus filhos e a diferença que eu tive como criança? Eu não conhecia a este céu, a este Deus, a este Senhor que nos faz forte. Os meus filhos conhecem. E os filhos da igreja, e os filhos que conhecem a Cristo, eles estão perecendo, sabe por quê? Porque os pais, mesmo conhecendo a Cristo, permite que os filhos caiam, sem que ensiná-los sobre a palavra de Deus. Amém? Irmão, a Bíblia diz que Maria e José, eles tinham a obrigação de ensinar sobre o céu para esse Cristo. Jesus, ele não saiu de Maria, não saiu do parto, e o Espírito Santo ensinou todas as coisas. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos em casa e na palavra de Deus. Aonde está escrito isso? A Bíblia diz em João 1 que o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo passou a habitar no meio de nós. Ele passa a ser também a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui para nós ensinarmos a criança. Está escrito lá: ensina a criança, ensina os seus filhos no caminho que deve andar, que ao crescer não vai se desviar ou não vai cair. Eu posso ouvir um amém aqui? Ei, Jesus nunca mandou na casa dele. Jesus, como criança, era pianinho, vivia o que os pais falavam. Como pré-jovem, não chamava Maria de mulher, foi chamar quando era adulta por causa da figura de linguagem, para entender que ele estava falando uma figura de linguagem como se fosse Deus. Todos são iguais. Amém, irmão? Amém? Se tem alguém aqui quando chega em casa fala bem assim: e aí, ô João, a comida está pronta, João? Tu não comprou o gás? Se esse alguém saiu da barriga da tua mulher, diga para ele bem assim: a partir de hoje, ei, acabou a brincadeira aqui em casa hoje. Aqui tem paternidade, eu não sou João, eu sou para você pai, que significa, né, aquele que apacenta a tua vida. Uma vez eu me lembro que eu jogava no Juventude e o Leão chegou. Quem conhece? Quem ouviu falar do Emerson Leão? Eu aprendi uma coisa muito forte com ele. Os jogadores faziam o que queriam com o treinador anterior, porque ele não tinha um pulso. Então os jogadores chamavam ele do que queria, brincava, colocava apelido. E quando chegou o Leão, o craque do nosso time, que não vem ao caso o nome, ele chegou assim e falou bem assim: ô Leão, que hora é o treino? Aí o Leão escreveu o que tinha que escrever. Me lembro como se fosse hoje, olhou para trás e falou para ele: o que você falou? Que hora que é o treino, Leão? Ele falou: ei, quem te deu liberdade para me chamar de Leão? Primeiro, eu sou Emerson Leão, ou professor para você. E depois, o treino está no quadro, você sabe ler e escrever. A partir de amanhã, se você não me tratar como autoridade na tua vida, você não treina mais aqui nesse clube. Todo mundo olhou e falou: cruzes. Quem olha assim parece: para aí, o cara é ditador. Para aí, isso aí também já é demais. Meu querido, quando você vai no médico, você chama ele de doutor. Quando você vai no juiz, você chama ele de Vossa Excelência. Quando você vai diante do prefeito, você chama ele também de seu prefeito. Mas na tua casa, o teu pai e tua mãe não tem nome. Então, se você quer levar de volta o governo espiritual para a tua casa, começa a pegar as rédeas de novo. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus não mandou você fazer pastores, evangelistas, mas Deus, no mínimo, confiou um filho a você, para ele se tornar gente. Amém, irmãos? E se o teu filho manda na tua casa e manda em você, ele não está se transformando em gente. Porque quem bate no pai, vai bater no professor. Quem dá na cara da mãe, vai dar na cara em todo mundo. E ele vai encontrar alguém que não vai aceitar,
vai dar um tiro na cara dele. E todo mundo vai dizer: ele era tão inocente um caramba. Ele dava na cara desde o pai e da mãe. Se teu filho faça isso contigo, ajuda ele e tira ele do caixão. Ele está sendo humano, mas de uma forma errada. Amém? Vamos lá? Amém? A palavra está muito dura? Claro que não. Eu estou falando de coisas que o teu avô não aceitava, teu bisavô não aceitava, teu pai não aceitava. Tu deu na cara da tua mãe alguma vez ou não? Então não apanha teu filho. E a mesma coisa vocês. Irmãos, eu estou pregando Bíblia. E eu preciso pregar porque Deus colocou isso no meu coração. Agora eu vou chegar entre eu e você. Amados, a Bíblia diz que, e é onde eu vou pregar, João capítulo 11, versículo 35, abra lá. Nesse versículo deste capítulo, a Bíblia diz que Jesus demonstra uma das maiores ações da sua humanidade, ou melhor, da sua ação na sua humanidade. Eu amo esse versículo, eu sou apaixonado por esse versículo, eu sou pirado por esse versículo, porque esse versículo me dá amparo e me dá condições de ser parecido com esse Cristo. A Bíblia diz aqui no contexto do versículo que um amigo de Jesus morreu, por nome de Lázaro, e chega a sua notícia quando Lázaro estava enfermo, e Jesus disse: não é tempo que eu vá lá. E Jesus então chega lá 4 dias depois, e anunciaram que o amigo dele havia morrido, e a Bíblia diz que Jesus, está escrito lá, e Jesus chorou. A pregação vai ser sobre isso. Jesus chorou. Chorar é ser humano. Amém? Eu me lembro que a minha mãe sentava lá fora, e quando ela sentava lá fora e ela começava a ficar com a perna cruzada e a outra perna fazia assim, sentada, a mãe estava nervosa, preocupada. E se ela sentasse lá fora com a perna assim, e se tivesse uma garrafinha de água do lado, é porque a mãe tomou uma cachaça. E se ela tomou uma cachaça, é porque a mãe estava muito nervosa, porque com certeza ia faltar alguma coisa para nós. A figura da linguagem da mãe era bem fácil. E a mãe saía igual louca, para catar osso, catar caco de vidro, para catar garrafa, pegar cobre para vender, igual uma doida, para vender, para ver se comprava alguma coisa para nós comer. E eu me lembro assim que nós não víamos a mãe chorar, porque toda vez que ela queria chorar, ela ia para trás de casa. A mãe nunca quis demonstrar para nós fraqueza, porque um dia ela falou bem assim, ó: sejam fortes. Aonde vocês estiverem, sejam fortes, porque a dificuldade só vence os fracos. Mas ela esqueceu de ser humana, de abrir o seu coração e falar bem assim: eu não tenho. O meu avô plantava, o meu avô tinha grãos, mas ele disse que se a minha mãe casasse com meu pai, que era um homem que veio de longe, que ele não queria, ela ia morrer de fome, não batesse na porta dele para pedir nada. E ela herdou essa natureza do meu avô. Ela era muito humana, e humano muitas vezes são orgulhosos. A mãe dava o jeito dela, mas não pedia arrego para o meu avô. E um dia, eu me lembro que o meu tio chegou, tio Adelso, falecido, e quando ele chegou em casa,
ele sempre trazia muita coisa, assim, muita coisa. Saco de farinha, ele trazia jabá, que é carne de sol. E ele sempre trazia alguma coisa, assim. E aí, Heber, aquele dia o tio chegou assim, e quando o tio chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele gritava: ô gurizada, o tio chegou. Ele vinha 6 em 6 meses. E quando o tio chegava, nós ficava feliz porque tinha comida, tinha boia. Eu me lembro que ele chegou uma vez que não tinha nada lá em casa. E eu me lembro que ele pegou a mãe, ele foi dar um abraço, e a mãe correu para trás da casa, ele já conhecia, porque eles cresceram juntos, eles tinham intimidade. E ele foi pelo outro lado. E eu corri, porque nossa casa era muito legal, era bem arejada. Tem gente que não consegue ter casa arejada, né? A nossa era bastante, porque todo cômodo tinha umas frestas assim, ó. E nós tínhamos que fechar com espuma para dormir, porque os caminhões passavam perto e as fumaças, o pó entrava. Nós morávamos no ar livre. E eu me lembro assim que quando ele abraçou ela estava chorando. Meu tio falou bem assim: pode chorar, porque você merece. Às vezes Deus fala: pode chorar, porque você não precisa ser forte o tempo todo. Chorar é humano. Chorar não demonstra fraqueza. Chorar só demonstra que você está numa estação ou de alegria ou de necessidade. Chorar liberta. Chorar te lava de dentro para fora. Chorar não permita que coisas fiquem acumuladas dentro de você. Chorar é divino. Jesus chorou. Tem pessoas que escondem exame. Não, se o exame te entristeceu, pegue o exame, e se tiver que chorar, chore, porque o resultado daquele exame não significa que você vai morrer, mas o teu choro significa: eu não esperava esse resultado. Se o resultado dessa biópsia significa que você não tem nada, chore de alegria, pule. Ninguém vai entender, mas o médico, quem sabe, liberou uma palavra para você: 100% que é câncer, e Deus transformou o resultado. Então chore de alegria. As pessoas vão pensar que você é louca, as pessoas vão pensar que você está perturbada. Não, você está feliz, porque não vai passar um tempo de dificuldade. Pastor, às vezes eu escondo a raiva que eu estou. Não esconda, porque isso vai te levar para uma depressão. Grite, porque a Bíblia diz que Jesus gritou quando entrou no templo. A humanidade dele, ele não aceitou a injustiça de estarem vendendo os animais doentes para sacrificar a Deus, e vendendo os animais como se tivesse preço de animais bom. É isso que significa aquela passagem. E Jesus falou: não faça da casa do meu pai uma casa de comércio, venda as coisas corretas. Se você está com raiva de alguém, grite: que raiva que eu estou, eu quero matar hoje. Porque se você segurar esse grito na tua garganta, ele pode ser gritado para dentro, e isso vai trazer uma cólera, e a cólera vai trazer a raiz de amargura. E a Bíblia fala que quando você tiver a raiz de amargura, só o Senhor para tirar. Pastor, eu não era assim. Eu era mais feliz, eu não tinha essa gana que eu tenho hoje. Eu sou amargo, eu sou amarga. Se você olhar para o teu passado, em algum momento você quis ser o que não podia ser na estação errada. Se a estação era gritar, se a estação era falar, se a estação era se expor, faça. Chore, grite, mas seja como Jesus. Não perca
o céu por causa dos motivos. A Bíblia diz que Jesus estava no Getsêmani e ele estava orando. E a Bíblia diz que Jesus começa a sentir, porque ali foi o último momento antes da cruz. E ele começa então a sentir o peso do pecado da humanidade. Ele começou a sentir no seu interior, no seu espírito, os açoites, as tribulações. E a Bíblia diz que ele começou a entrar em parafuso. Ele estava num estado de colapso nervoso. A sua mente queria servir a Deus, mas o seu corpo não queria. E começou uma guerra muito forte ali. E Jesus chega então a suar sangue. Segundo a psicologia, o estado máximo de uma luta espiritual ou mental. Sim, pode gerar isso. Tem pessoas que sangram os olhos. Então Jesus falou: Pai, que se possível passe de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não consigo. Está demais para mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que é humano, mas é divino dizer que você não pode, dizer que você não sabe, dizer que está difícil. É humano e é divino você aceitar dentro de você: eu não consigo fazer isso. Não faça aquilo que você não consegue. Não carrega um fardo que Deus não te deu. Diga que está pesado, mas diga para aquele que dá força. Diga para aquele que te cura primeiro. E depois chega para os responsáveis e diz: eu não consigo. Eu consigo até aqui. Daqui para cá eu não consigo. Eu preciso da graça de Deus e eu tenho orado, mas eu ainda não consigo. Chega para o teu patrão e diga: eu não consigo. Chega para o teu amigo e diga: eu não consigo. Chega para a tua esposa, para o teu esposo e diz: olha, está muito difícil para mim. Eu não consigo, está esperando demais. Aonde que Jesus é diferente de mim? Ele diz: Senhor, mas que seja feita a tua vontade. O nosso problema de ser humano não é os erros. Nunca foi o que eu faço. Mas o nosso problema é não deixar Deus ser Deus na dificuldade. Quando Jesus fala que seja feita a tua vontade, Ele está dizendo: Deus, mas se o Senhor quiser que eu passe mais um tempo, me dá suporte, me dá graça, me ajuda. Queridos, olha aqui para mim. Eu aprendo que Jesus, mesmo sendo humano, eu não vejo uma característica em Jesus: Ele não desiste, Ele não joga a toalha. Porque dizer que é fraco, ter raiva, chorar, não é desistir. Desistir é quando você fala: quer saber? Tô fora, larguei. Não deixa a humanidade que está dentro de você, não deixa os desejos que está dentro de você, não deixa a fraqueza que está dentro de você, não deixar você alcançar o prêmio que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas a coroa foi colocada na sua cabeça, porque Ele não deixou ser vencido pelo mal. Amém? Eu falei que a Bíblia diz que nós podemos orar, irá. Quem ouviu isso? Mas depois o que diz? Mas não pequeis. Por que a Bíblia diz não pequeis? Porque tem gente que ira, quando fica irado, sai de si. A minha mãe, irmãos, como eu queria que ela tivesse conhecido a Jesus, esse Cristo que eu conheço hoje. A minha mãe, quando ela se irava,
e ela não tinha o que dar para nós, e ela tomava uma cachaça, ela se enchia de demônios, os demônios aproveitavam a fraqueza. É por isso que a Bíblia diz ser de sóbrio e vigilante. E quando a mãe se endemoniava, às vezes ela ficava endemoniada 2, 3 horas, rolando nos pátios, de um lado para o outro, sendo o cavalo de Satanás. Aonde tu quer chegar, pastor? Quando você deixa ser tomado pelos teus sentimentos maus, o inimigo, ele se apodera disso e faz você fazer loucura. É por isso que Paulo, ele deixou bem claro: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Então eu deixo bem claro para Deus que eu sou fraco e eu preciso da sua graça todos os dias. Amém? Escute, você não precisa perder a tua família, porque o momento agora é um momento de dificuldade que vocês estão passando. Tente mais um pouco. Pastor, tu não está entendendo. Não, não estou entendendo, mas eu quero te dizer, sobe o Getsemane e ora mais um pouco. Peça para Deus te ajudar. Se a tua humanidade está a ponto de desistir, tenta a divindade que está dentro de você. A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor fez o homem do pó e soprou em sua narina o fôlego de vida. O Senhor compartilhou um espírito a nós. E Jesus então confirma em João o Espírito Santo aos seus filhos. Jesus recorreu ao Pai espiritual. Você pode recorrer também. Se você não aceitar na sua fraqueza que só Deus pode te fazer forte, você vai fazer bobagem. Toda vez que alguém te irar, vai voltar os palavrão, vai voltar a jogar na cara. Quem já prometeu para a esposa, para o esposo: olha, eu prometo nunca mais te falar isso? Gente, eu já prometi umas 899, 10 vezes, como diz o Davi. E eu me lembro que só foi fazer ou errar, eu falava: tá certo você que já fez isso no passado. Aí começava a guerra, segunda, terceira, quarta, oitava, tudo junto. E por causa da ira, eu tirei a paz da minha casa. Quantas vezes a Paula fez isso comigo? Quantas vezes? E eu vejo de ficar quieto e saber que dá mais 10 minutos em silêncio, vai acabar isso. E quem está errado tem uma hora que não consegue, sabe que está errado e vai ter que dar o braço a torcer. Eu não sei se é assim na tua casa, mas é difícil quando um fala, o outro fica quieto, né? Daqui a pouco é só na minha casa, né? Daqui a pouco na tua casa, quando um fala, o outro fala: aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, irmão. Porque você é petulante, Cate. O Cris fala bem assim, ó: aleluia, você é petulante. A Cate fala: sou mesmo, meu Senhor. E ali eu já vi uns arranca-rabo ali que foi forte, né, irmã? Eu falei da Cate ontem, sexta-feira também eu falei da Cate na casa de um casal que eu estava jantando, né? E eu falei: eu conheço bem a minha cunhada, mas eu tenho observado uma coisa nela: como Deus tem mudado ela a paciência. E um dia eu conversando com ela, levando ela em casa, por várias vezes depois do culto ou algo parecido, ela sempre diz: eu sei que eu sou assim, eu sei que minha mãe foi assim, conheço a história da minha avó, e eu tenho orado a Deus que eu não quero mais isso na minha vida. Sabe onde eu aprendo e pego um personagem da igreja, e eu não posso pegar quem eu não conheço, eu tenho que pegar quem eu conheço? E eu vejo hoje a mudança. Deus só te dá aquilo que você pede. Eu posso ouvir um amém? Então, desistir nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Desistir é simplesmente o resultado de você não ter orado. Quem já errou aqui em sociedade? Quem já errou em relacionamento, em compra? Comprei tal coisa. Quem já errou aqui em acreditar nas pessoas? Quem já errou aqui? Todos nós. Mas se nós procurarmos
lá antes da ação, nós até oramos, mas não escutamos a resposta de Deus, se era sim ou se era não. E nós sempre estamos em dívida, e sempre temos a parcela maior do resultado do problema. Se nós olharmos para Jesus, na sua humanidade, em todos os momentos de dificuldade, ele sempre manteve o seu vínculo com Deus. O diabo chega para ele e fala: tem fome? Tenho. Transforma a pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Deus quiser, Ele me dá. Se Deus não quiser, eu vou passar fome mais um tempo. Mas uma coisa é certa: eu não vou morrer. Amém? Jesus nunca deu um jeitinho. Jesus nunca roubou fruta no pé do vizinho, igual eu. Irmão, podia ter um pé de laranja na minha casa. Eu queria roubar a laranja da casa do André, porque é coisa de menino, é humanidade. Até um dia que a mãe teve paciência e me ensinou. A mãe estava cansada de ouvir falar que os filhos da Cleusa, os negrinhos da barriga grande, nós éramos os negrinhos da barriga grande. Gente, a minha irmã conta, porque eu não lembro disso não, que nós parecia aqueles africaninhos com a barriga grande e a bunda pequena, e com o olho enorme, mas o olho nosso não era para ver melhor. Era, tio. Aí o seguinte, falava que lá em casa, quando só tinha fubá, a mãe ia fazer tipo uma polenta. Então ela colocava assim, tipo umas 10 colheres de sal e um monte de água e um pouquinho só de fubá, porque nós ia comer, nossa barriga ia estufar e nós ia dormir tomando bastante água, e aí não sentia fome. E aí, só que você fazendo isso todo dia, a miserável da polenta incha, cara, na barriga. E quando passa uns 2 anos vivendo assim, porque tu é um avestruz, né? O cara que não tem o que comer vive um avestruz. Quando tu acha uma bala no chão, filho, já era pra bala. Porque aquela bala tu só vê na mão de alguém que tem dinheiro, né? Aí tu olha para um lado, pega... Quem já fez isso, irmão? Pega uma balinha no chão, dá aquela olhada, e toda balinha no chão tá cheia de formiga. Porque a formiga sempre chega primeira. Não, tu, Clécio, nasceu bem. Pega essa história aqui, ó. Irmão, se você não tem condição de achar uma bala, tá louco para achar uma bala? Vou te ensinar como é que faz. Pega a bala, segura. Se tiver alguém passando, dá aquele velho migué. Aí quando a pessoa passar, faz assim, ó. 1, 2. Formiga não aguenta 3 batidas. Aí tu olha pra bala. Se tiver ainda pedra, porque geralmente bala derrete, tem pedrinha. Faz assim, ó. Na pedrinha. É uma delícia. Sim, tu tá falando isso aí porque tu sempre teve 10 centavos. Aonde eu quero chegar, irmãos? O que não mata engorda. Não é verdade? Mas nós era tudo barrigudinho. Daí, voltar para a história. Aí eu cheguei com uma abençoada rama de mandioca. Contei isso aí já, né? E eu cheguei aquela rama de mandioca em casa. E a mãe falou para nós, ensinou 2 coisas, um para os homens e para as mulheres. Eu não tenho filho ladrão, porque ladrão tem que apanhar até morrer. E eu não tenho filha rapariga, porque no Mato Grosso, né, prostituta é rapariga. Porque se eu ver você se prostituindo, eu tiro o teu couro. Então a mãe, ela ensinou, ela orou desde pequeno com nós. Nós entendemos a mãe. E nós estávamos voltando uma vez de uma caça, né, de fruta no quintal de alguém ou de uma bala no chão. E nós passamos num lugar e um tio estava colhendo mandioca. E ele pegou a mandioca e falou: meninos, vocês querem mandioca? Eu falei: quero. Eu e o Fernando pegamos a mandioca com mais uns amigos nossos, levamos para casa feliz para levar para a mãe. Quando a mãe chegou, só que eu não sabia o nome do abençoado, nunca tinha visto ninguém naquele pátio. A mãe falou: aonde vocês acharam
esta mandioca. Mas nós caminhamos uns 5 quilômetros, gente. E eu não sabia como é que é o nome do abençoado. Eu ia falar miserável, mas ele não é miserável não. Do abençoado. E eu muito menos sabia de quem é aquele quintal. E a mãe falou, o que eu falei para vocês não roubar? Mãe, eu não roubei. Só que eu não falei, mãe, não roubei. Porque quando você já sabe o resultado do que vai dar, tu começa a gaguejar. Tu já viu o marido culpado? Tu fez tal coisa? Não. Ou começa os, né, como é que é aqueles negócios que dá na pessoa? Os cacoeiros, chique nervoso, né? E aí eu falei, mãe, a mãe, fala! Mãe, ela gritava, fala! Mãe, fala! A mãe falou 3 vezes, na quarta ela fala com a mão. E a mãe pegou assim, um fio, lembra que eu sou hoje? Esses fios aqui. E começou a dar em nós. E eu falei que a mãe tinha um talento de bater com os 2 lados. E nossa, com a rama de mandioca, caiu o fio na mão, ela pegou a rama de mandioca e começou a dar em nós. Eu não tinha nada para comer. E aí nós, mãe, ela me leva lá. Nós começamos a andar, azar. Mandar para qualquer lugar para ver se vai. Quando chegou lá, estava o homem lá colhendo. E meus amigos correram, em vez de ajudar nós. E a mãe pegou e falou para eles. O senhor deu isso aqui para eles? Dei, moça. Ela estava passando, senhora, e nós demos essa mandioca para ele. E a mãe olhou e falou assim, vocês têm razão. Mas custava falar a verdade? Levou nós para casa, acabou a comida, acabou tudo. E aonde eu quero chegar? O crime primeiro não compensa. Porque nós vivíamos roubando as coisinhas, as frutas. A gente não roubava as coisas, a gente roubava fruta. Era coisa de criança no Mato Grosso, da casa dos outros. E o dia que a gente foi contar a verdade, a mãe não acreditou. Pastor, por que está contando essa história? A verdade pode gerar uma dor, mas a verdade sempre vai ser a melhor opção. Quem sabe Deus está falando para pessoas aqui. Senta com quem tem que sentar e fala a verdade. É humano ser verdadeiro. Jesus nunca foi mentiroso. Se perguntasse para Jesus, o Senhor vai levar tal coisa? Ele falou, vai levar. Vai viver? Vai viver. Vai morrer? Vai morrer. Doa quem doer. Está triste? Vai ficar triste. Vai ter filho? Não vai. Deus cerrou o teu ventre. É possível ter filho? É possível. Porque Jesus sempre foi verdadeiro. Irmãos, Deus está falando aqui para os mentirosinhos de plantão. Larga isso. Porque a surra que você vai tomar da vida vai doer mais do que a verdade que você precisa liberar na tua vida. Amém? E não me distanciando da verdade. O que eu mais gosto em toda a doutrina de Cristo é que Jesus nunca quis ser espiritual ou espiritual no momento da sua dor. A Bíblia diz que Jesus se calava e vivia. Não espere que Deus faça, num tempo de dificuldade, aquilo que Deus não disse que vai fazer. O nosso Deus é um Deus que respeita a nossa humanidade mais do que nós próprios. Deus não pediu para você fingir ser forte. Deus não pediu para você engolir o choro. Deus não pediu para você inventar. Deus não pediu para você liberar palavras de autoajuda no alinhamento de vida que Ele deixou você viver. Deus só pediu para você ser um filho humano e espiritual. Amém? Queridos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Em que estação você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? O tempo do choro? O tempo da dor? O tempo das dúvidas? O tempo da tristeza? O tempo de não saber o que está acontecendo e o que vai ser? Porque esse tempo de indecisão é terrível na vida da gente.
Porque a Bíblia diz que o povo andava no deserto, e por não se lembrar da promessa de Deus, eles viviam conforme a promessa que eles geravam no seu coração. E a Bíblia diz que eles andaram 40 anos, significa viver enredado pelo seu coração. Querido, preste bem atenção, não tenha medo de viver o que Deus tem preparado para você, e não permita que ninguém estrague o tempo que Deus já gerou para você. Deus sabe que você não pode, Deus sabe que você é limitado, Deus sabe que você precisa de ajuda, Deus sabe até onde você vai, mas a verdade é que Deus não espera que você vai desistir. Não olhe para as pessoas, não dependa delas, não viva por consequência, nem por circunstância, e nem por testemunho delas. Viva a sua vida, experimente as suas consequências, mas não azeite a derrota, porque Deus não te fez para viver assim como você está. Pastor, eu estou num tempo mágico, eu estou num tempo bom. Não é nem sombra do que Deus tem preparado para você. Pastor, eu estou num tempo de chutar tudo, de largar tudo. Não faça isso. Chore, grite, esperneie, mas viva os processos, porque o que tem preparado lá frente é algo maravilhoso de Deus para você. Tu não está entendendo? Não tem mais volta lá em casa, não tem mais volta com meus filhos, não tem mais volta no hospital. Ei, ainda há um Deus que opera milagres, o mesmo que operava na divindade do Cristo, e agora Ele está com você. Amém? Você precisa entender isso. Você não foi feito para ser forte o tempo todo, porque quando você cair o tombo vai ser grande. Você não foi feito para sorrir o tempo todo. Isso é caricatura de palhaço, é cara de palhaço, que com a boca sorri, mas o coração está sangrando. Você não foi feito para dizer sim toda hora. O não também cura, liberta e mostra quem são seus verdadeiros amigos. Amém? Mas eu sempre fui bom, como Cristo falou, sempre disse sim, pastor Serginho. As pessoas que mais me traíram e me deixaram, foi as que mais eu me doei por elas. Não estou dando indireta, eu estou dizendo que vai acontecer, mas não significa que se alguém me deixar, Deus não foi Deus, e que eu não ajudei certo. A minha parte eu fiz, mas tenho que aprender a dizer não, mesmo que elas me deixem. Amém? Porque há sempre uma chegada de estação e há sempre um término dela. Amém, querido? Todo casamento que só é sim, 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 o dia que houver um não vai acabar. É verdade. Eu vi um ditado uma vez que eu assino embaixo e não está na Bíblia: momentos difíceis é que fazem guerreiros de verdade. Olha para a tua história. Como diz o outro, quem olha para as minhas cicatrizes não sabe como foram as minhas batalhas. Né, Cris? Quem olha nós agora bonito aqui, né? Vamos profetizar. Né, Cris? Estou profetizando a tua vida. Não sabe o que nós já vivemos junto, né? Tempos difíceis. E Deus ali preparando o nosso caráter para chegar até aqui hoje. Hoje, meu irmão, tinha uma música chamada Zé Meningite, né? Já teve bronquite, não sei o que, leptospirose, sarampo, não sei o que. Irmão, hoje de tudo um pouco a gente pode falar, porque nós vivemos um pouco de cada coisa. Pobrinho, miserável. Miserável não. De todas elas o Senhor nos sustentou, nos guardou e nos abençoou. E nós estamos aqui, não deixamos ninguém para trás.
os meus filhos veio junto, minha esposa veio junto, nossa história veio junto e nós estamos de pé. Amém? Estamos de pé. Cuidado que vocês podem cair, podemos cair. Mas eu vou me lembrar que um Deus lá no passado me colocou de pé e é Ele que eu vou recorrer de novo. Amém? Como Paulo falou, eu posso sofrer açoites, eu posso ter dificuldade, a minha humanidade pode sofrer aflições, pode sofrer crítica. Recebi um telefonema outro dia nada, foi ontem. E a mensagem foi: estou muito triste com o Senhor. É mesmo? Por quê? Porque no momento que eu mais precisava, o Senhor não estava lá. Estava sim, mas fiquei quieto. Estou indo almoçar, semana que vem vou jantar na casa de um pastor amigo meu. E eu vou no culto lá hoje. Falei, amém, vai lá e Deus te abençoe. Mas eu estou triste, por quê? Porque o Senhor nunca me convidou para jantar na tua casa. Como se eu sou obrigado a convidar alguém aqui para jantar na minha casa. Mas o dia que vocês precisarem, eu estou lá. Duvido se eu não estou lá. O dia que a tua mulher for lá na minha casa bater, reclamando, porque ela é humana, ela sabe o marido tem em casa, ou o marido foi lá em casa porque conhece a mulher que tem lá em casa, e falar, pastor, eu não aguento mais, aconteceu isso, e eu quero me separar. Sabe o que vão ouvir de mim? Não faça isso, porque Deus pode mudar essa história. Eu sei que você deve estar passando um tempo difícil, mas Deus pode consertar tudo isso. Deus pode consertar. E se você fizer isso, daqui 10 anos, você pode olhar para trás e você pode não conseguir mais resgatar esta vida. A vida que eu estou dizendo é a tua vida. E eu faço sempre a mesma pergunta: se tirar as brigas, se tirar as chatice, se tirar os problemas e as dificuldades, ainda tem amor? Se tirar tudo isso, tem. Eu falei, então fique com o amor. Porque a Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecado. Amém, queridos? Se tirar tudo o que está acontecendo na tua vida, a falta de dinheiro, a dor, a enfermidade, se tirar tudo o que tem na tua vida, que está te atrapalhando agora, a dificuldade de entender se é Deus ou se não é Deus, a vontade, como algumas mulheres têm aqui, de sair correndo na igreja, mas elas não saem porque tem medo do que alguém vai dizer. Esse alguém que vai dizer, pode ser alguém que está mais louco que você, e porque alguém um dia disse que isso é demônio, ele não está querendo fazer. Sabe o que eu faria? Eu não estou nem aí para você, eu sairia correndo. Não dependa de pessoas. Jesus nunca dependia de Deus. Dependa de Deus. A Bíblia diz que os nossos primórdios, homens antigos, eu amo falar sobre o que eu estudo. A Bíblia diz que homens, para gerar o avivamento, eles tiveram que ouvir do bairro inteiro, cidade inteira, a nação toda, que eles estavam loucos, e o próprio Cristo foi chamado de filho de Satanás, porque ele falava uma linguagem que o resto não entendia. Meu irmão, eu prefiro ser chamado louco, sendo sano no céu, do que ser chamado de sábio, fazendo as coisas erradas diante de Deus. Então, meu querido, faça tudo que a palavra de Deus ordena, e você viverá, e viverá bem. Amém? Não faça o teu sentimento ser aflorado pelo que as pessoas querem, ou pelo que as pessoas acham. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, primeiro, é de ter a minha família. Segundo, a coisa que eu tenho mais orgulho na minha vida não é de ser treinador, é de ser pastor. É a minha humanidade. Eu amo ser pastor. Eu amo. Eu sofro quando alguém briga comigo. Eu choro lá em casa quando alguém vai embora. Eu sou tudo essas coisas aí. Eu amo ser pastor, eu amo cuidar, eu amo ir na casa, eu amo ir no hospital, eu amo ver Deus mudar a tua vida, eu amo. Eu quero morrer aqui em cima no altar. Eu amo ser pastor.
Hoje, eu falei para minha esposa, não escolha entre eu servir a Deus e me manter no chamado, ou ser humano. Eu vou continuar servindo a Deus. Ai, pastor, o senhor está dizendo que se tiver que escolher entre a igreja, tua família vai escolher a igreja. Eu não falei isso. Servir a Deus. Porque quando eu abro mão de servir a Deus, eu perco família, eu perco tudo. Quem te falou, pastor? Todos os amigos meus, pastores que eu vi acontecer. Cedeu à pressão entre viver segundo a vontade humana, e a vontade muitas vezes é de bailão, a vontade de ser humano, da vontade de você fazer as besteiras que fazia do passado, né? Outro dia eu vi uma postagem de uma mulher aqui, eu fiquei muito legal. Ai, não tem nada para fazer, a vida tá um saco. A outra velhinha falou, vamos sair nas casas apertando campainha e correr? Achei lindo aquilo, gente, porque eu já fiz muito esse troço aí, e é gostoso, não é? Mas dentro da casa dá uma raiva. Amém? Então assim, querido, eu quero viver a minha vida servindo a Deus, e vocês, na minha humanidade, me causam raiva, indignação, mas amor e muito amor. Muito amor. Quando dois conseguem demonstrar para mim que me ama de verdade, vale pelos 298, que às vezes dá trabalho, mas dá por um tempo, e depois Deus muda a história, e vai passar a dar prazer de novo. Essa é a vida de família. Você tem que ter prazer naquilo que Deus te deu, senão a humanidade vai roubar tudo que você tem. Amém? Amém? Parece que eu estou falando um monte de besteira, mas eu sei que não, porque eu sei que o Espírito que me governa é o Espírito Santo. Amém, queridos? Tenha prazer de ser humano, mas tenha prazer de viver uma vida divina, experimentando o que Deus tem preparado para você. Se coloca de pé. Chegou uma pessoa para mim e falou bem assim, pastor, eu fui demitido, que raiva. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ah, porque não adianta, eu não dou certo. Dá sim. Você tem que olhar para outro ângulo. Que ângulo, pastor? Ficar desempregado? Não. O ângulo é, Deus pode ter permitido que mandaram você embora, porque Ele tem uma coisa melhor para você. Amém, irmão? Depende do ângulo que você vê as coisas. Pastor, tu não está entendendo. Eu perdi tudo. Perdi minha empresa, perdi tudo. Não. Deus conhece a tua lista do teu coração. E sabe que essa empresa não é nem sombra daquilo que você pediu há 20 anos atrás. Ele simplesmente quer te colocar no trampolim para chegar na altura que você precisa. Deus nunca colocou, e isso eu aprendo com a minha liderança. A minha liderança me chama atenção. Tu dá muito de mamar pro povo, tipo, dá muito carinho. Às vezes tem que ser mais forte, mais enérgico. Tem gente que chama o pastor Antônio de pastor do Apocalipse, né? Só prega a palavra forte. Se tem uma palavra que liberta, é uma palavra da Bíblia como ela é. Não colocando a minha visão na Bíblia, errando o que a Bíblia está dizendo, mas falando o que a Bíblia diz. Irmãos, Deus, diga comigo, Deus, o Pai de Jesus, nunca passou a mão em Jesus e nem massageou o ego dele. Sabia que eu estava hoje no banheiro e isso veio no meu coração? Deus nunca chegou para Jesus e falou bem assim, ó, ai filhinho, tu não vai passar, tá? Ai filhinho, vamos mudar de ideia, tá? Não. Jesus estava lá, eu não quero passar. Ele falou, vai passar. Vai passar. Porque você precisa ser exemplo para alguém. Ele na cruz, e as pessoas dizendo para ele, chama a tua guarnição, chama os teus anjos, te tira daí. E Jesus, conhecendo o coração do Pai, que assim como ele chora, o Pai chorava também, Jesus olha para cima e fala bem assim, Pai, perdoa eles que estão falando isso,
eles não sabem o que fazem. Eles não sabem quem eu sou. Eu aprendi contigo que eu tenho que ser forte. Mas aprendi contigo que eu tenho que chorar quando tem que chorar. Mas o mais importante que eu aprendi, Pai, é que eu devo ir até o fim, segundo a tua vontade. Deus te chamou até aqui nessa noite para dizer para você, e eu quero ser boca de Deus aqui neste momento: vá até o fim, chorando, com raiva, indignado, amando, sorrindo, se glorificando, não, mas sabendo que Deus está preparando o tempo certo para você vencer, para você sorrir e para você cantar o hino que tem que cantar de vitória. É só por um tempo, é somente por um tempo, e todo tempo passa, toda estação passa, não vai ser para sempre. Essa dificuldade, essa falta, essa dor, é só por um tempo. Deus já preparou, Deus já separou. Está chegando a hora. Não desista agora. Vamos em frente. Viva o que Deus preparou para viver. Senhor, eis aqui a tua igreja e aquele que está online. Quantas pessoas que estão me ouvindo está passando por um tempo difícil, e o que sai da tua boca é: eu não quero mais, eu vou desistir, passa de mim esse cálice. E o Senhor está falando, mas a dor não está deixando ela ouvir. Falta pouco, fique firme mais um pouco. Ah, Deus, nos mantém de pé, porque tem hora, Pai, que a nossa humanidade quer chutar tudo, a nossa humanidade quer desistir, a nossa humanidade quer trocar, a nossa humanidade quer parar, a nossa humanidade quer ficar no quarto escuro. Mas Deus não te fez para ficar em ambiente fechado. Deus te fez para viver livre. Deus te fez para ser exemplo. Deus te fez para você ser realmente a cicatriz do amanhã, mas demonstrando vitória. Ah, Rabadecanta Rabaxaia. Cicatrizes serve para você demonstrar aonde Deus te tirou. É possível vencer, é possível chegar do outro lado, é possível passar por esse tempo. É só você entender que você precisa falar que está sendo difícil para Deus, e Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Olhe para mim aqui. Quem entendeu essa mensagem? Estende a mão para cima e diga amém. Ó, estou feliz, mais de 60% entendeu. Irmão, se você entender esse princípio, você vai mudar quem você é. Se a psicologia ensinasse, tem psicóloga aqui, a Jana, está aqui na frente, e eu já vi ela falando com um membro lá da minha casa: tem que chorar, chore, 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 chore. Chora, irmão, chora, chora, grita, esperneia, vem para a igreja, se joga no chão, joga aqui na frente, aqui, ó. Ei, Deus, tô com raiva, hein? Fala com Ele como se fosse uma pessoa, que você vai ver como vai mudar a tua vida. Não precisa agredir a Deus, não precisa agredir esposa, não precisa agredir esposo, não precisa dar soco em ninguém. É só ser verdadeiro que as coisas mudam. Amém? Querido, quem trouxe seu dízimo, a sua oferta, pegue na sua mão. Eu quero agradecer a todos que estão online. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado a todos que têm nos ajudado nesse ministério. Obrigado vocês que têm nos ajudado no diaconato. Obrigado vocês que têm nos ajudado a levar a palavra de Deus, a compartilhar os cultos. Obrigado a vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, que têm aceitado o nosso pastoreio, meu, do pastor Antônio e da nossa família. Irmãos, não espere mais de nós, né, pastor Antônio? A gente não tem mais do que a palavra de Deus para te dar. Não tem. Mas tem uma coisa que nós podemos ter, né, Arcio? Nós vamos ser humildes para dizer que nós erramos e precisamos da tua ajuda. Amém? Amém? É por isso que eu digo para toda a liderança sempre: irmãos, é difícil, mas vocês vão ver que nós vamos sorrir muito ainda aqui, em nome de Jesus.
Seja fiel a Deus em tempos difíceis, porque Deus está preparando tempos maravilhosos na tua vida. Você precisa ter história para dizer para as pessoas: eu vivi tempos difíceis, mas eu vi um Deus me abençoar em tempos difíceis. Levanta a mão para o céu, você que quer ofertar nessa obra, você que quer dizimar nesta obra. É bíblico, mas eu não vou te explicar nada hoje não. Eu só espero que você seja um bom filho. E a palavra de Deus diz: depois que for fiel, só depois fazei prova de mim, e eu vos abrirei a janela do céu. Amado Deus, Pai soberano, obrigado, Pai querido, sim, por tudo que o Senhor tem liberado na minha casa e na casa do teu povo e dessa igreja. Pode estar faltando, sim, Pai querido, aquilo, Pai querido, que não tem em outras casas, mas tudo que nós temos é muito mais do que muitas pessoas, Pai querido, precisa para sobreviver. Obrigado pelo arroz, obrigado pelo feijão, obrigado pelo trabalho que nós temos, obrigado pela roupa que vestimos, obrigado pela casa que nós moramos, obrigado pela mantinha, Pai, que nós temos nesse tempo que está começando a ficar frio. Obrigado, Pai querido, porque a nossa jaqueta, ela é furada, mas só tem um buraco, mas o resto nos aquece. Eu quero te louvar pelo tudo, eu quero ser grato, eu quero coisas melhores como humano, porque é humano querer o melhor, Deus, mas é divino aceitar o que eu tenho hoje, para o Senhor nos colocar amanhã no melhor. No pouco o Senhor nos coloca no muito. Prospera essa igreja, prospera esse homem, que aqui não tenha um pai que não tenha o que dar de comer para os seus filhos, que não tenha uma mãe que vá para trás da casa chorar por não ter condições de dar o que os filhos querem. Deus, abençoa que venhamos ter condições de dar presente, condições de dar o melhor, condições, Pai querido, de abençoar nossos filhos, de abençoar nossos amigos, de abençoar familiares. Ajuda aqui pessoas, Pai querido, liberar bênção, Pai querido, sobre outros que não têm. Prospera essas empresas, Deus, abençoa as empresas que estão aqui, porque este homem, esta mulher tem um desejo de abençoar outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Prospera cada dizimista, cada primicista, cada ofertante, e que essa igreja venha a ser a dona dessa cidade, para que nós venhamos ter bastante para dar para aqueles que não têm, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém. Irmãos, eu quero pedir que